Então, vamos lá para a nossa aula sobre ITBI e IPTU, impostos municipais, dando sequência do estudo sobre impostos, tributos municipais. Nós já tratamos sobre as taxas, sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, e hoje nós vamos tentar tratar sobre o ITBI e IPTU, dois principais tributos também. São poucos, mas todos têm a sua relevância, a sua importância, dependendo do porte do município, com mais ou menos relevância, alguns desses impostos terão. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o slide que nós vamos utilizar para fins de acompanhamento. Vamos lá. Vocês estão... Está dando para visualizar o slide aí? Sim, professor. Dá para ver, né? Então, vamos. Como eu disse, ITBI e IPTU. Vamos entender uma ótica geral onde está inserido esses tributos. Dentro desse universo de distribuição de competência, nós temos a União com a competência de instituição de taxas, contribuição de melhoria, assim como o Estado, Distrito Federal e municípios, as contribuições sociais, também para os três entes federados, e o Distrito Federal absorve a competência tributária dos estados e municípios. Tem mais contribuições que aí só a União tem essa competência. A CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, que é privativa da União. A contribuição de interesse de categoria profissional, que também é privativa da União. E aí nós temos a COSIP, ou a CIP, que é a contribuição que está lá no artigo 149A, que fala criada para suprir as despesas de iluminação pública, a contribuição de iluminação pública. E aí temos o empréstimo compulsório, também privativo da União, e os impostos que estão, cada um dentro da sua competência privativa. Cada um dos entes federados com seus impostos de competência privativa, nós tratamos. E aí, dentro da competência privativa municipal, apresentam-se esses três impostos, IPTU, ITBI e o ISS. O ISS já foi objeto de estudo por nós vamos tratar hoje de ITBI ou ITIV, como alguns municípios tratam assim, é imposto de transmissão sobre a transmissão intervivos, por isso que alguns municípios usam a expressão ITIV, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, e aí de onde vem a expressão ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, transmissão essa por ato de bens imóveis por natureza ou acessão física, nós vamos entender o que seria isso, e aí a gente vai vamos nos reportar ao direito civil, e de direitos reais sobre imóveis, então não apenas a transmissão da propriedade, mas de direitos reais também sobre imóveis, aí vamos entender, à luz do direito civil, quais são esses direitos reais que são sujeitos aos imóveis, e aí o próprio dispositivo constitucional diz que, exceto os direitos de garantia. Então, direitos reais de garantia não são suscetíveis de incidência do ITBI, bem como a cessão de direito à sua aquisição, ponto polêmico que nós vamos abordar. Essa é a redação que está lá na Constituição. Então, a Constituição, no artigo 156, ela estabelece que entre os impostos está esse que é chamado de ITBI ou de ITIV, dependendo da nomenclatura, a sigla que o município opte por utilizar. E, nesse aspecto, nós temos aí essa definição, imposto sobre transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou por ascensão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto quando se tratar de direito de garantia, bem como a cessão de direito à sua aquisição. Então, vamos entender esse fato gerador, né? E, finalmente, sobre que incide esse ITBI? Qual é o fato gerador desse imposto? Olha a redação lá do artigo 156, inciso 2, né? Nós falamos, incide sobre a transmissão, é um dos tipos de impostos sobre transmissão. Essa transmissão intervivos, porque se a transmissão for causa mortis, vai ser tributado
pelo Estado, pelo ITCM, Imposto de Transmissão Causa Mortes, por ato oneroso, porque se for gratuito, também é de competência estadual a transmissão, o ITD. Então, tem lá o ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. Então, se a transmissão não for inter vivos, for causa mortes, competência estadual. Se a transmissão for gratuita, competência estadual. Então, se for entre vivos e onerosa, competência municipal para cobrança. Transferência de quê? De bens imóveis. Se estivermos falando de transferência de bens móveis, vai ser tributado pelo ICMS pelo Estado. Tá? A transferência de bens imóveis vai ser tributado pelo município, pelos municípios ou o Distrito Federal. Também a transferência de direitos reais sobre esses imóveis, nós vamos ver que direitos reais são esses, como também a cessão de direito à sua aquisição. Eu tenho direito à aquisição, consegui um título que me dá direito à aquisição e vou ceder onerosamente para terceiros. Então, essa transferência desse direito, essa cessão desse direito à aquisição de imóvel, também é tributável pelo ITBI de acordo com esse modelo constitucional que nós temos. E aí, seguindo, olha a definição do que o CTN traz. Ele tem como fato gerador, no artigo 135, transmissão de bens imóveis, transmissão de direitos reais sobre imóveis e cessão de direitos à aquisição. Está lá no artigo 35, e aí eu trago aqui a redação do artigo 38 do Código Tributário do município de Campina Grande, como ficou redigido. Mas se nós pegarmos o artigo 35 do CTN, do Código Tributário Nacional, a norma geral que vai ser utilizada para regular conflitos de competência, trazer normas gerais em matéria de contribuinte, fato gerador, dos impostos em geral, nós vamos ver a seguinte redação. Artigo 35. Observe que o artigo 35 ainda não existia uma separação da competência na época do CTN, do Código Tributário, que é lá a lei de 66, não havia a separação do imposto estadual com o municipal, era um imposto só. Então, como é que tratava no artigo 35? Dizia assim: o imposto de competência de estados, dos estados, sobre a transmissão de bens imóveis e direitos relativos, tem como fato gerador a transmissão a qualquer título da propriedade ou domínio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil. Inciso 2. Transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os de direitos reais de garantia. Inciso 3. Cessão de direitos relativos à transmissão, às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. E aí ele vem no parágrafo 1 falar que as transmissões causam mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros, Então, veja, que à luz do Código Tributário Nacional, à época da égide da Constituição, que estava em vigor na redação do Código Tributário Nacional, o imposto sobre transmissão era de competência dos estados, era um só. Então, o ITCMD e o ITBI eram imposto sobre transmissão sobre bens imóveis. E aí, com a Constituição de 88, houve essa separação, e aí o município passou a ficar com a transmissão sobre bens imóveis, e os estados ficaram com a transmissão causa-mortes e doação. É interessante até observar que quando, da edição do Código Tributário de Campina Grande, que foi editado em 85, não existia o ITBI no Código Tributário do município de Campina Grande. Ele passou a ser regulado por uma lei esparsa em 88, quando a Constituição passou esse tributo, parte desse tributo, para a competência do município. E aí nós temos um Código de 85, os outros impostos de ISS, IPTU, e taxas, na época tinha taxa de iluminação pública, não era contribuição de iluminação pública, e era taxa do lixo, não a taxa de coleta de resíduos. Não tínhamos a previsão do ITBI, porque não existe a previsão constitucional. Em 88, com isso, passou a ser adotado por lei ordinária o ITBI para o município, regulado, instituído no âmbito municipal.
era necessária essa regulamentação porque não basta a atribuição de competência constitucional. É necessária a instituição do imposto, foi necessária uma lei municipal instituindo o TBI, que agora foi atribuída a competência para o município, por lei ordinária municipal. Ok? No caso, em 2016, agora, foi feita a revisão do Código Tributário Municipal, que era de 85, e foi incluído no seu corpo o ITBI, já que estava dentro da competência municipal, e aí nessa revisão aproveitou-se para fazer essa incorporação, revogando o código anterior e essas leis esparsas anteriores. Então, essa redação do artigo 38, que espelha a redação do artigo 35, lá do Código Tributário Nacional. Então, veja, vamos destacar os pontos aqui. Inciso 1, transmissão, pois não. Professor, eu estou criando uma certa confusão aqui na minha cabeça. Diga lá. Porque Diga aí qual é a confusão para ver se a gente esclarece. O imposto de transmissão, o ITBI, na verdade, é o imposto de transmissão de Certo. o ITBI de transmissão de bens móveis, não é isso? Peraí, cortou a ligação. Cortou o áudio de novo. Tá dando um delayzinho no áudio aí. Oi, fala agora. Professor? Pronto. O imposto de transmissão de bens imóveis é o Isso. ITBI, não é isso? Aí ele também pode ser de transmissão de Não, bens é móveis, isso que eu disse. Se for a transmissão de bens móveis por ato oneroso, será tributado pelo ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, o estadual. Certo. Então, é só de Só de bens bens imóveis. imóveis. Aí agora é como se fosse espécie dentro dele. Causa mortes, que mais? Transferência por você realmente comprar um imóvel. Tá, calma, vamos lá, vamos voltar um pouco. Na Constituição, na época da Constituição anterior, a de 88, nas constituições anteriores, a de 88, existia um imposto de transmissão geral sobre bens móveis e imóveis, causa morte, doação ou por compra e venda, que era da competência dos estados. Era um imposto só. Está lá regulado no artigo 35 e seguintes do Código Tributário Nacional. Certo? Com a Constituição de 88, esse imposto de transmissão geral foi dividido e ficou na competência do Estado a transmissão causa mortes e doação, e para o município ficou a transmissão de bens imóveis por ato oneroso, ou seja, no caso de compra e venda, certo? De bens imóveis. Então, nós temos dois impostos separados, o ITCMD causa morte e doação estadual, ITCMD, e o ITBI municipal. Entendeu? Certo. Pronto. Uhum. Agora sim. Ficou para o município só o Só ITBI. o ITBI, exatamente. Perfeito. Que não tinha essa competência, passou a ter a competência de tributar a transmissão de bens depois da Constituição de 88. Professor, agora eu entendi. Pronto. É importante vocês chamarem a atenção quando não estiverem entendendo. Eu vou apresentando aqui, porque a gente tem um vasto conteúdo, e qualquer dúvida vocês interrompam lá no chat, ou aí abre o áudio e faz a pergunta, ok? Então vamos seguir. Quando é que ocorre a transmissão de bens imóveis? De acordo com a legislação... Por nada, Renato. De acordo com a legislação civil, a transmissão de propriedade, que é a transmissão de bem, a transmissão de propriedade, ocorre com registro no cartório de registro imobiliário. Então, é necessário que seja feita a transcrição lá no registro, vai lá no cartório para escriturar, comumente a gente usa a expressão, vai ser escriturado o imóvel lá no cartório de registro imobiliário. Então, no ato dessa escrituração, é que vai haver a transferência, o fato gerador
é que vai ser concretizado. Guardem bem essa informação, porque isso vai repercutir em algo que nós vamos tratar logo adiante. Então, a transmissão de propriedade, transmissão de bens ocorre com a transmissão de propriedade. Inciso 1, primeiro ponto. Aí, veja só, essa propriedade, ela pode ser por acessão física ou natural. Então, o que é a aquisição de propriedade por acessão? Formação de ilhas, aluvião, avulsão, o aléu abandonado, as construções e plantações. Então, são modos de aquisição que estão lá regulados no direito civil. Né? Então, você tinha um espaço que, dentro da sua propriedade, e com a redução do nível da água, surgiu uma ilha, uma porção de terra, e aí aquela porção de terra passa a ser propriedade sua. Você adquiriu que não era, já que estava no fundo da água, certo? No momento agora em que nós temos o açude, por exemplo, o reservatório de Boqueirão, ele aumentando a sua capacidade, está sendo ao contrário, né? Nós estamos tendo a perda de parte dessa propriedade, já que as águas estão invadindo a terra, então está diminuindo o espaço. Então, isso é tudo Instituto de Direito Civil. Tá? Então, o conceito de propriedade imóvel está lá no Direito Civil, que nós vamos nos reportar a ele. Então, o fato gerador, um detalhe importantíssimo sobre essa questão do fato gerador, já que o fato gerador é a aquisição de propriedade, existe um modo de aquisição de propriedade chamado uso capião. Aí eu pergunto a vocês, incide ou deve incidir ITBI sobre o uso capião? O que é que vocês acham? Oi. Capião. Sou. Eu acho que não, né? Porque, ao meu ver, não há uma transferência, né? E sim uma aquisição direta da propriedade por meio do uso capião. Perfeito. Perfeito. O uso capião é o que chama de modo originário de aquisição de propriedade. Então, se é um modo original de transmissão de propriedade, não há uma transmissão. É como se fosse a primeira aquisição, não está saindo no nome de ninguém para ir para um terceiro. É um imóvel abandonado, ou seja, sem dono, que você está adquirindo ele por posse, pela posse mansa e pacífica por determinado período. Professor, Certo? Oi. só uma dúvida, já que a gente falou aí no uso capião, então, no caso, quando ele passar os 10 anos, que é o tempo do uso capião, que ele for passar para o nome dele, vai acontecer o fato gerador? Não. O que é que vai acontecer? Não? Você vai fazer o registro, vai levar para registro. Depois que fizer o procedimento. Porque o uso capião, hoje existe um modelo de uso capião extrajudicial, que você pode fazer ele em cartório, inclusive, tá? E tem o uso capião processual, que você vai na entrada nos processos, judicial, etc e tal. Então, esse uso capião, depois de tramitar, você vai pegar ou a escritura de uso capião, se for em cartório, ou a sentença declaratória lá, se for judicial, e vai levar o cartório de registro imobiliário para escriturar. Então, o cartório de registro, ele vai mandar para a prefeitura lavrar um laudo de avaliação, mas sem a incidência do ITBI, porque, como é um caso de aquisição originária, não há transmissão. Então, a gente vai lavrar um laudo lá dizendo que o imóvel vale X, faz uma avaliação apenas para fins fiscais de registro, mas bota a observação que é um caso de não incidência do ITBI, certo? Então, vai ser registrado, mas sem a incidência do ITBI. Entendeu? Ok, professor. Ok. Tá? Então, é como o Daniel bem colocou aí, o uso capião é modo originário de aquisição de propriedade, então não há incidência do imposto. Perfeito. Tem até um artigo que foi escrito por um professor meu há muitos anos, professor de Direito Civil, professor Zé Farias Tavares, e ele, fazendo uma análise sobre o uso capião, ele abordou exatamente esse ponto, sobre a não incidência do imposto.
professor Luiz, logo na modificação da Constituição, ele fez essa analogia, um artigo bem interessante que ele aborda esse aspecto. Inciso 2, transmissão de direitos reais sobre imóveis. Quais são esses direitos reais? Vamos destacar aqui. Dentro do universo de direito civil, direito das coisas, nós temos chamados posse e direitos reais. Então, temos os direitos reais sobre a coisa, a própria coisa, ou sobre coisa alheia. Então, sobre a própria coisa, nós temos a propriedade, direitos de vizinhança. Sobre a coisa alheia, nós temos direito de fruição, direitos de garantia e direitos de aquisição. Dentro desse universo de direito de fruição, nós temos o uso, usufruto, habitação, servidão e superfície. Nos direitos de garantia, nós temos penhor, hipoteca, anticrese e a chamada alienação fiduciária, que é muito utilizada nos contratos de financiamento bancário de imóveis, atualmente, e principalmente nos de automóveis. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Chega, teve um susto, ficou tão alto. Misericórdia, deixa eu baixar aqui. Pronto. Melhorou aí? Quem é que estava sem som? Davi? David? Melhorou, David? Vamos lá. Então, esses direitos reais de garantia, sobre esses direitos reais de garantia, a transmissão dos direitos reais de garantia, não há incidência do imposto. Tá? Porque isso é como está tratado lá na Constituição. No direito de aquisição, no caso, promessa de compra e venda, esse sim há incidência do imposto, ok? Então, veja, para nós destacarmos, chamar a atenção aqui. Quais são os tipos de direitos reais sobre os quais incide o imposto? Transmissão de propriedade, transmissão de usufruto, transmissão de servidão, de superfície, e transmissão da promessa de compra e venda, direito de aquisição, tá? Todos esses direitos de garantia, transferência de penhor, de hipoteca, de crédito ou de alienação fiduciária, não vai haver a incidência do imposto municipal sobre a transmissão de bens imóveis, certo? Então, a gente tem que se reportar ao direito civil, vai lá no Código Civil, no artigo 1225 e diante, e ver quais são os chamados direitos reais, faz a separação dos direitos reais de garantia, e, nos demais casos, haverá a incidência do ITBI, ok? Estamos aqui destacados. Então, veja como sempre nós utilizamos, como no direito tributário, nós nos utilizamos os institutos de direito civil, né? Então, há necessidade de você conhecer bem os institutos de direito civil, que essa é a base de incidência, as relações civis vão ser a base de incidência da tributação. Então, por isso que nós temos que estar sempre fazendo essa interlocução dessas áreas, nessa necessária interdisciplinariedade, ok? Então, uma pergunta que surge a partir daí. A incidência do ITBI nos chamados casos de interveniência ou de anuência, que é isso? Vou expressar aqui. O inciso 3º do Código Tributário Nacional, que também está assim redigido no Código Tributário Municipal, diz que é fato gerador a cessão de direito à aquisição relativos à transmissão referidos nos incisos anteriores. Beleza, vamos compreender o que seria. A interveniência não é simples contrato de compra e venda, ok? É uma cessão de direito à aquisição. Então, o sujeito fez uma promessa de compra e venda, tem um direito à aquisição a partir dessa promessa de compra e venda, e posse esse contrato de compra e venda, ela pode ir ao cartório e registrar. Ao invés disso, ele pode pegar aquela promessa de compra e venda que celebrou com o sujeito e revender esse imóvel para um terceiro. Então, ele está fazendo a cessão do direito à aquisição, a transmissão desse imóvel, tá? Então, o que é que o Código diz? Que a cessão de direito à aquisição também é fato gerador do ITBI. Veja bem, olha como seria um caso. Sujeito A, ele vende um imóvel para o sujeito B, e esse sujeito B faz a venda para o sujeito C, tá? Como o imóvel ainda está registrado no cartório
em nome de A, é necessário para essa venda B fazer a anuência no contrato de compra e venda do primeiro proprietário. Até para fins de registro, vai ser necessário que, se ele quiser fazer a transferência direta de A, sair o registro imobiliário, o imóvel estava em nome de A, e direto para o nome de C, esse registro, há necessidade de que apareça a anuência desse sujeito, tá? E o sujeito B vai aparecer nessa relação, porque existe um contrato aí com direito de aquisição. Então, o que é que trata da interveniência? A interveniência é exatamente esse contrato em que você tem mais de uma relação de transmissão de direito de aquisição de propriedade, só que na transmissão efetiva você acaba transferindo do proprietário originário, em nome de quem está, para esse terceiro para o qual foi transferido esse direito à aquisição, certo? Então, nesse contexto aqui, a incidência do imposto na transmissão de A para B e de B para C. Na verdade, nós teríamos uma transmissão do direito à aquisição de B para C e uma transmissão da propriedade de A para C. Vejam que são dois fatos geradores distintos do ITBI, só que vão ser incidentes no mesmo momento, porque a prefeitura, o município, ele vai tomar conhecimento dessa transação no momento em que estiver sendo registrado um imóvel em nome de C, porque vai lá aparecer essa relação aqui, intermediária, a relação de interveniência vai aparecer. Então, vai ser cobrado o ITBI da cessão de direito à aquisição de B para C e da transmissão de propriedade de A para C. Tá? Então, vão ser pagos 2 ITBIs, que são 2 fatos geradores possíveis. Isso é motivo de extrema litigância dos municípios. Existem até algumas decisões jurisprudenciais que fazem interpretação equivocada desse instituto e que entendem que não haveria incidência do imposto, porque a abordagem é como se estivesse cobrando ITBI sobre promessa de compra e venda. Mas ninguém está tributando a promessa de compra e venda de A para B. O que está se tributando é a cessão de direito à aquisição do imóvel que era de A, está sendo cedido de B para C, e está sendo tributada a transmissão de propriedade de A para C. Então, são 2 fatos geradores distintos, e não está sendo tributada a mera promessa de compra e venda. Ok? Mas isso não é pacífico na jurisprudência, isso é motivo de muito litígio entre os contribuintes. Aí eu trago apenas um destaque da manifestação do professor Kiyoshi Harada. Vocês devem ter visto algumas publicações do professor Kiyoshi Harada. Ele tem publicação de direito financeiro e tributário, e aí nesse artigo publicado na AGEM, ele publica destaque da seguinte forma: em caso do compromisso, é preciso que haja a cessão dos direitos e a obrigações decorrentes desse compromisso registrado para que ocorra o fato gerador de ITBI. O que é que o professor Kiyoshi Harada está dizendo aqui? É possível que haja a cobrança do ITBI sobre essa promessa de compra e venda, mesmo antes desse momento em que vai ser feito o registro de A para C, se esse contrato celebrado entre B e C for registrado como registro de contrato, não é um registro de transferência de propriedade, mas é um registro de contrato de promessa de compra e venda. Então, se for feito o registro desse contrato de promessa de compra e venda, aí está sendo publicizado, ele vai surtir efeito, o registro do contrato surte efeito perante terceiros. Então, a partir desse momento, poderá ser tributado essa cessão de direitos à aquisição de B para C, ok? E quando C for fazer o registro lá no cartório, transferir na propriedade para o nome dele, então ele vai transferir a propriedade de A para C, aí vai haver incidência sobre a transmissão da propriedade que está disposto no inciso 1, lá do artigo 35 do Código Tributário Nacional, ok? Vamos seguir com isso aí. Então, quem é que deve pagar o ITBI? O ITBI deverá ser pago pelo contribuinte, tá? Então, quem é o contribuinte do imposto? Nas transmissões por ato oneroso, o adquirente. Nas cessões de direito, o cessionário. Nas permutas, cada um dos permutantes. Que seriam essas permutas? Quando
eu tenho um imóvel e eu vou trocar esse imóvel com outro sujeito que tem um imóvel também. Havendo ou não diferença entre valores, eu vou fazer uma permuta, trocar bem por bem e, eventualmente, dar uma diferença. Isso é muito comum acontecer. Eu tenho um imóvel, um apartamento, quero trocar numa casa. Meu apartamento vale 300 mil e a casa vale 500. Então, eu dou o meu apartamento nessa permuta, dou mais 200 mil reais e recebo a casa no valor de 500 mil. Então, há uma permuta na transmissão do apartamento lá para cá, daqui para lá, a incidência do ITBI, e da casa de lá para cá, a incidência do ITBI. Okay? Então, cada um dos permutantes vai pagar de acordo com o bem que está adquirindo. Como eu estou adquirindo a casa, vou pagar o ITBI sobre o valor da casa, os 500 mil. Como o sujeito está recebendo o apartamento, ele vai pagar o ITBI sobre o valor do apartamento que ele está recebendo. Então, cada um são dois fatos geradores que estão acontecendo com dois contribuintes distintos no mesmo momento, ok? Existem os casos chamados de responsabilidade solidária. O artigo 128 do CTN, ele prevê as possibilidades de solidariedade, e o nosso Código Tributário no município de Campina Grande, ele estabelece lá no artigo 41 quem são os responsáveis solidários. Então, no caso, o transmitente vai ser responsável solidariamente, o cedente vai ser transmitente solidariamente, e os tabeliães, escrivães e os serventuários de ofício também vão ser responsáveis solidários. Ou seja, se o tabelião receber uma escritura para registro e não exigir do adquirente que ele pague o ITBI e conclua o processo de registro, ele poderá ser cobrado pela prefeitura daquele ITBI que não foi pago pelo adquirente. Ele vai responder solidariamente. Ele vai ser cobrado como sujeito passivo na qualidade de responsável tributário. Tá? Aquele caso de responsabilidade de terceiros também está estabelecido lá no artigo 134 do Código Tributário Nacional, que trata desse caso de responsabilidade de terceiros. 134, 135, mas esse dispositivo ele se insere no 135. Então, no 134, perdão. Então, ele diz, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Inciso 6º. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício. Então, essa disposição aqui é autorizada pelo CTN no artigo 134, inciso 6º, vai trazer essa responsabilidade solidária. E aí, outra situação, quanto devo pagar? Nesse quanto devo pagar, eu vou buscar aquela informação que a gente trouxe lá de trás com relação ao fato gerador. Veja bem, se nós estamos falando de fato gerador do imposto, se o fato gerador do imposto é a transmissão da propriedade, cessão de direito à aquisição, então é necessário saber o momento em que ocorre o fato gerador, tá? Para saber exatamente quanto deve se pagar do imposto. Por quê? Se eu adquiri um imóvel há 3 anos atrás e não fiz o registro desse imóvel, fiz lá o contrato de compra e venda, não registrei. E só estou levando a registro esse imóvel hoje. Eu vou lá no cartório para registrar e ele vai encaminhar para eu fazer o procedimento de TBI. Vamos supor que eu tenha comprado esse imóvel há 3 anos atrás por 150 mil reais. E esse imóvel hoje sofreu uma valorização de acordo com o mercado. Na verdade, na situação que nós estamos vivenciando, está ao contrário, está havendo uma desvalorização. E esse imóvel hoje vale 250 mil. Tá? Então, se houver essa valorização, aí eu pergunto a vocês, eu vou pagar o ITBI sobre o valor do contrato lá de trás ou o valor do imóvel nos dias de hoje? O que é que vocês entendem? Um de cada vez para não tumultuar.
Acredito que seja no valor vigente, professor. Por que, Libânia? Porque eu acho lógico. É lógico. A transmissão está acontecendo quando? Eu não tenho um respaldo, porque o registro, tudo não é no ato do registro, né? Isso. Então, tudo vai ser de acordo com ele. Eu pensei assim, dessa forma. O fato gerador não está acontecendo agora, que é o registro? Isso. Então, vai seguir toda a circunstância que envolve o fato gerador. Base de cálculo, alíquota, vigente, toda essa relação de agora, do momento presente. Certíssima a sua avaliação. Você fez pela razão lógica, você Foi. da forma como é a norma. Então, fundamentando é porque o fato gerador está se concretizando agora. E aí tem que ser lançado o tributo de acordo com as circunstâncias que envolvem o momento que o fato gerador está se concretizando. Tá? Então, o que é que o artigo 42 do CTM, no Código Tributário Municipal, com respaldo no Código Tributário Nacional, diz? Que a base de cálculo do imposto é o valor, inciso 1, venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos nas transmissões gerais. Então, valor venal, valor de mercado, valor de avaliação. É muito comum, eu sou diretor de fiscalização aqui do município de Campina Grande, e o setor de TBI está subordinado à minha diretoria. É muito comum os contribuintes chegarem lá e questionar, não, mas eu comprei um imóvel por 150, está aqui, e aí foi avaliado por 250 mil. Aí, primeira análise que a gente faz, comprou por 150 quando? Não, eu comprei há 3 anos atrás. 3 anos atrás podia ser que valesse 150, mas hoje o imóvel, pela pesquisa de mercado que é feita pelos fiscais responsáveis pelo lançamento, vale 250 mil. Isso é um fato. Outra situação que envolve essa avaliação de cálculo. Por vezes acontece de você comprar um imóvel numa situação de crise, numa situação de alguém que está eventualmente com uma crise financeira, que vende um imóvel mais barato. Não pode acontecer? A pessoa tem um imóvel de 200 mil, está precisando de dinheiro, vende por 100 mil para poder apurar algum dinheiro. A prefeitura está obrigada a cobrar o imposto sobre essa base mais baixa? Não. A gente vai fazer uma avaliação do valor médio de mercado. Então, se todos os imóveis equivalentes tiverem tido essa redução no mercado e não estão sendo mais vendidos por, pelo menos numa média, né, por 200 mil e se baixaram tudo para 100 mil, aí sim, a gente vai cobrar sobre 100 mil. Mas se foi pontualmente um ou outro caso de oportunidade que comprou um imóvel mais barato, isso não vai surtir nenhum efeito perante a autoridade fiscal ao ente tributante, ok? Então, vai ser feito pelo valor venal, que é o valor de mercado, o valor médio. Então, é feita essa apuração do valor médio e cobrado o imposto. É regular os questionamentos de pessoas que querem pagar sobre o valor de compra. Mas essa não é a base de cálculo do imposto. O código é claro, é o valor venal, tá? Inciso 2. O valor Professor, do réu... Oi. Pois não, David. mas essa avaliação é feita em cima de que parâmetros? Quais são os quesitos que os fiscais usam para fazer essa avaliação? Existem vários métodos de avaliação. O mais comum utilizado é o valor comparativo de mercado, em que os fiscais fazem uma pesquisa de mercado dos imóveis equivalentes e fazem um cálculo médio, descartando o valor mais baixo daquele imóvel nas vendas efetivadas, o valor mais alto, faz uma média ponderada e aplica uma variação de 20%, que é o método técnico de ser feito, certo? Então, esse é o método mais direto de fazer. Em alguns imóveis, pode-se fazer o chamado método involutivo ou evolutivo, que você avalia o valor do imóvel, no evolutivo, e bota o CUB, que é o custo de unidade básica na construção, para saber quanto custa o metro quadrado da construção para um imóvel edificado. Tem vários métodos utilizados, mas o mais comum é o valor de mercado mesmo, que você faz essa avaliação comparativa. Entendeu? Aí, Entendi, professor. Obrigado. aqui é só para complementar na sua pergunta, David. Veja só. Olha a disposição lá do artigo que deve ser levado em consideração.
forma, dimensões e utilidade do imóvel, localização, estado de conservação, valores das áreas vizinhas situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário da construção, chamado CUB, que é o custo unitário básico da construção, valores auferidos no mercado imobiliário. Então, esses são os critérios que devem ser utilizados pelos avaliadores fiscais para a apuração dessa base de cálculo do ITBI, ok? E aí, existe um banco de dados que as prefeituras montam a partir disso, com as transmissões anteriores. Então, muitos imóveis, a grande maioria, já foi sujeito a uma transmissão anterior. Então, nós temos na base de dados por quanto aqueles imóveis foram transmitidos em anos anteriores, e também isso vai servir de parâmetro, e comparando com o valor atual, para poder chegar-se a uma apuração. As próprias definições de anúncios que são feitos, você tem várias ferramentas de anúncio que estão à disposição aí, apresentando o preço, né? Existe a diferença entre preço e valor. Então, o preço que alcançaria, que é oferecido, e o valor que efetivamente o mercado paga. Alguns detalhes é que, por exemplo, quando o imóvel é financiado pela Caixa Econômica, a própria Caixa Econômica já tem uma equipe de avaliadores que fazem um procedimento de avaliação técnica, e essa avaliação é utilizada para fins de garantia do contrato de financiamento bancário. E aí, normalmente, quase que 100% das prefeituras acompanham esse valor de avaliação utilizado pela Caixa Econômica Federal, ou pelo Banco do Brasil, pelos bancos que fazem esse tipo de transação. Mas apenas vamos verificar se está dentro da realidade do mercado, e aí, se está, nós seguimos a avaliação que já foi feita por um técnico habilitado, um avaliador certificado. Se a pessoa não ficar satisfeita com a avaliação, é permitido, como qualquer procedimento de lançamento, fazer uma impugnação. Então, no âmbito dos municípios é regulado um procedimento de reavaliação, em que o sujeito pode impugnar, dizendo por que não concorda com aquele valor, apresentando as provas, etc., para que seja feita essa reavaliação, tá? É um procedimento administrativo. E aí nós vemos, dentro de cada município, as alíquotas que serão cobradas desse imposto. Aqui em Campina Grande, sobre o valor de transação normal, é cobrado a alíquota de 2%. Observem essa resolução do Senado, que estabelece que os municípios podem cobrar de uma alíquota até de 4%. Campina Grande optou por uma alíquota de 2%, já João Pessoa tributa com 3%, perdão. Cada município tem a sua liberdade para estabelecer uma alíquota até esse limite que está regulada pelo decreto a resolução do Senado. Ok? Regina, 3, Regina, no teu município? Aqui é tudo diferente. Qual é o teu município, Regina? Alagoa Grande. Alagoa Grande, né? 3%. Aí fica a critério de cada município. Desde que esteja na lei, 3%. Aí veja um outro detalhe. Existe uma legislação que regula o sistema financeiro de habitação, que estabelecia que os municípios poderiam, para imóveis que forem adquiridos dentro do sistema financeiro de habitação, até como forma de acesso à habitação, dentro de uma política nacional de habitação, reduzir o ITBI incidente sobre esses financiamentos. Então, com base nisso, Campina Grande optou por tributar parte financiada da aquisição do imóvel com a alíquota reduzida de 0,5%. Então, veja, se você adquirir um imóvel de 150 mil, der 50 mil de entrada e financiar 100 mil, sobre os 50 mil que você der de entrada, você vai pagar 2% de ITBI. Sobre os 100 mil que foi financiado pelo sistema financeiro de habitação, vai pagar 0,5%. Então, você vai ter uma alíquota efetiva bem menor, perto de 1%, dependendo da proporção desse 1,3%, 1,4%, a alíquota efetiva, reduzida. Já João Pessoa, ela não faz essa diferenciação. Existia no código anterior de João Pessoa, mas uma revisão que foi feita, ela acabou com essa diferença para os imóveis financiados. Então, tudo, valor, transação normal, financiado ou não, à vista ou com crédito bancário, tudo é 3%, tá? E muitos municípios também optaram assim, e Campina Grande preferiu manter esse tratamento diferenciado. Apenas expressando como é o procedimento. Quando você for fazer a transmissão de propriedade no imóvel, normalmente você inicia pelo cartório,
entrega a documentação lá para fazer o registro do imóvel, o cartório vai encaminhar você, ou alguns cartórios mesmo fazem esse trabalho meio que um serviço de despachante, para que você, para que ele mesmo gere o processo de ITBI e apenas apresenta para você pagar. E você faz o protocolo do requerimento, é recebido pelo setor, o setor verifica as informações daquele processo de unidade, individualizando aquele imóvel, é enviado isso para os fiscais vão fazer todo aquele trabalho de avaliação com essa leitura de mercado, a partir dessa avaliação é feito o lançamento do tributo e gerada a guia para o recolhimento. Então, essa é uma etapa aqui em Campina, entre o protocolo, o lançamento e a liberação de um laudo para finalizar, isso está durando algo em torno de 5 dias. Mais demora do protocolo para receber no setor do que internamente, porque do recebimento até o lançamento, não mais que 48 horas. Então, depende do sujeito pagar, volta para a confirmação do pagamento e a liberação do laudo, que vai ser apresentado no cartório para poder concretizar o registro. Tá? Alguns casos polêmicos que chamamos a atenção aqui com relação ao ITBI. Primeiro, questão da base de cálculo. Mas o IPTU também apresenta lá no Código Tributário que tem como base de cálculo o valor venal. Então, eu quero utilizar o valor venal do IPTU como base de cálculo do ITBI. Se você pegar o carnê do IPTU que você recebe, você vê que seu imóvel está avaliado com valor muito, muito, muito abaixo do mercado. Então, um imóvel aí de 350 mil está lá no IPTU por 45, 40 e poucos mil. Por quê? Porque em muitos municípios a avaliação está defasada. A exemplo de Campina Grande, essa avaliação é da década de 90, começo da década de 90, então extremamente defasada, já tinha uma redução nesse valor em razão desse perfil de avaliação do IPTU não seguir exatamente o valor de mercado, o que tem mudado nos últimos anos, os municípios têm aproximado a base de cálculo do IPTU para o valor real efetivo de mercado, que é o que a lei autoriza, só que nunca vai ser exatamente igual com a base do ITBI, porque a avaliação do IPTU ela é mais trabalhosa, ela é uma avaliação global, em que é feita uma avaliação do município, todas as unidades dos municípios, de forma global. Então, não é uma coisa que você pode fazer com frequência. O ITBI não, é a avaliação pontual de cada transmissão que é feita. Então, ela espelha a realidade circunstancial. Então, o IPTU, nós vamos ver aqui na frente, a recomendação é que seja feita uma reavaliação a cada 3 ou 4 anos. Que isso requer um custo desse trabalho de reavaliação que nem todos os municípios têm condição de fazer. A nossa última avaliação aqui em Campina Grande, para vocês terem ideia, foi feita em 2012 e só foi aplicada parcialmente agora em 2016. Mesmo assim, nem foi a integralidade dessa reavaliação que foi feita. Em muitos municípios já faz anos que não se reavalia e se mantém essa base lá atrás. Então, a jurisprudência já pacificou que esse valor venal com base de TBI e de IPTU são distintos, porque são modelos de avaliação diferentes, não se confundem, tá? Então, não adianta querer que se utilize a mesma base. Eu trago algumas decisões, então veja aqui a decisão no resto, né? A Corte firmou o entendimento de que a forma de apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento IPTU e ITBI são diversas, razão que justifica a não vinculação dos valores desses impostos. Tá? Isso já é um entendimento bem pacificado. E aí, aquilo que eu já tratei agora há pouco, valor de mercado ou valor de negócio, também apresenta aqui a jurisprudência. O entendimento do STJ é de que o valor venal, com base de cálculo de ITBI, é o valor de mercado do imóvel transacionado, que pode ou não coincidir do valor real da operação. Como eu falei, você pode ter tido um preço e oportunidade e comprado mais abaixo. Como também pode ter tido um ágio, em que você pagou mais pelo imóvel, que não vai refletir o valor de mercado. Então, você tem direito que seja pelo valor médio de mercado, seja para mais ou seja para menos. Esse mesmo aspecto. Questão de imunidades do ITBI. Veja só, primeiro convém relembrar alguns destaques aqui. Diferença entre imunidade e isenção. A imunidade é uma exação, é uma desoneração tributária a nível constitucional, tá? A isenção é uma desoneração tributária a nível infraconstitucional, ou seja, ela é definida por lei.
Não é a Constituição que assim o traz, tá? Então, pode ser revogada, pode ser alterada a qualquer tempo. A imunidade, não. Só para uma reforma ampla constitucional, até porque ela é tida como cláusula pétrea, então a simples emenda à Constituição nem teria o poder de fazer a revogação de uma imunidade. Então, quais seriam as imunidades que existem para fins de TBI? Aqui só mais algum destaque que trata também da diferença entre não incidência. Como eu falei, aquele caso de não incidência do ITBI no uso capião. É um caso de não incidência porque é um modo originário de aquisição de propriedade. Ok? Alguns exemplos algum exemplo de imunidade que está aqui na Constituição. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. O que é que ele diz? Não incidirá sobre operações de transferência não onerosa. Veja, a Constituição usa a expressão não incidirá. Mas quando a Constituição, isso já é pacificado doutrinariamente na jurisprudência, quando a Constituição usa a expressão é isento ou não incide, na verdade, por ser a nível constitucional, ela está tratando de uma imunidade. Se for um caso claro de fato gerador do imposto, que a Constituição está liberando o pagamento, é uma imunidade. Se ela apenas quis deixar claro que aquele fato não é um fato imponível sobre o tributo, aí sim será um caso de não incidência, como seria se ela ali expressasse que o uso capião não seria uma não incidência. Mas aqui ela traz uma imunidade. O que é que ela diz? Não incide na transferência onerosa de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Vou fazer uma ponte lá com o direito empresarial. Você forma uma sociedade, subscreve um capital para entrar naquela sociedade. Então, você tem um capital social, com quanto você vai entrar naquela sociedade, qual vai ser a sua participação. E você, ao invés de entrar com dinheiro, você entra com imóveis. Então, esse imóvel que você vai incorporar ao capital da sociedade vai ser transferido para a sociedade. Vai ser uma forma de chamar de realização de capital. E aí a Constituição trouxe aqui como caso de imunidade. Se você transferir para a sociedade em forma de integralização do capital, não vai haver incidência desse imposto. Também não vai incidir na transmissão de bens imóveis decorrente de fusão, incorporação ou cisão. Duas empresas, cada uma com seus bens imóveis, se juntam e formam uma terceira. Então, os bens que eram no nome de A e de B passam a ser da empresa C. Há uma transmissão de propriedade, há uma transmissão onerosa, só que a Constituição tirou da incidência do ITBI com imunidade, ok? Na incorporação, da mesma forma, quando a empresa A absorve o patrimônio de empresa B, então, nessa absorção que é feita aqui, o patrimônio de B passa a ser de A. Então, é feita a transmissão da propriedade de B para A, já que vai haver apenas a nova empresa, a única empresa incorporadora. E aí, essa transmissão também vai ser imune do ITBI, ok? Na cisão, que é a separação, ou na extinção de pessoa jurídica. Parênteses nessa extinção de pessoa jurídica. Quando há uma separação, uma extinção da propriedade, em que esses imóveis são transmitidos para os sócios, quando é feita a dissolução da sociedade, só não vai haver a incidência do imposto se o imóvel voltar para aquela pessoa que entrou com ele, incorporou na sociedade, como nesse caso o inciso 1. Se o imóvel voltar para a pessoa diversa, então vai haver a transmissão de propriedade, tá? Isso, inclusive, é uma ressalva que é feita na legislação para evitar que sejam feitos negócios jurídicos simulados, em que os sujeitos simulem a contratação de uma sociedade com incorporação de imóvel e posterior dissolução da sociedade com a saída do imóvel para a pessoa diversa daquela que entrou na sociedade. Então, isso é só uma ressalva, uma observação aqui que é feita. Então, veja uma observação seguinte. Nesse caso, que está no inciso 2, você tem que perceber que a operação de transferência de bens imóveis para a pessoa jurídica é uma operação onerosa. Então, se é uma operação onerosa de transmissão de bens imóveis, haveria a incidência em TBI. No caso das incorporações das operações societárias, também teremos a transmissão onerosa de bens, já que o imóvel será transmitido entre pessoas jurídicas ou para a pessoa física do sócio, no caso de extinção. Então, nesse caso, haveria incidência do tributo, se não fosse a imunidade que está lá na Constituição, tá?
Então, se não houvesse esse dispositivo no parágrafo 2º, esses fatos aí seriam tributáveis pelo ITBI. Como a imunidade constitucional, é liberada a cobrança do tributo, ok? Observação que está no próprio dispositivo lá do parágrafo 2º. Não há essa imunidade se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de imóveis ou direitos. Compra e venda de imóveis ou direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. Então, se quem estiver fazendo a incorporação desse imóvel for uma construtora, for uma imobiliária, for uma holding patrimonial, então, nesses casos, vai haver incidência de ITBI, porque é uma ressalva a essa imunidade que está no próprio dispositivo do artigo 156, parágrafo 2º. Isso tem sido motivo de muito questionamentos nessas relações de transmissão, que são submetidas lá à avaliação ao setor, para verificar se há atividade preponderante ou não, nesse caso, essa atividade imobiliária. Opa, peraí, está olhando a Constituição, artigo 156, parágrafo 2º. Vamos ler lá. Ele diz: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, se ficar caracterizada a atividade preponderante, essa atividade imobiliária, deverá ser cobrado ITBI nesses casos de incorporação, fusão, extinção ou cisão, ok? Agora, que danada é essa atividade preponderante? Isso é uma dúvida. Questionamento. Parágrafo 3º vai regulamentar como seria essa atividade preponderante, e o CTN também traz lá no artigo 37, parágrafo 1º, ele diz: quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica decorrer dessas transações imobiliárias. Então, tem que ser feita uma verificação contábil para apurar se a receita operacional, mais de 50%, decorrer dessa atividade imobiliária, então vai ser atividade preponderante e não vai ter direito à imunidade. Ah, professor, e se for uma empresa nova? Se for uma empresa recém-constituída, o que é que o código diz? O código diz que se não houver a certeza, em outras palavras, qual é a atividade preponderante, ou seja, ela tem mais de uma atividade, deverá ser aguardado 3 anos de funcionamento dessa empresa para verificar nesses 3 anos se atinge esse patamar dos 50%. Ok? Então, deve ser aguardado esse período. Se nesse período, então, é feita a transmissão, deve ser deferida uma imunidade em caráter resolutório. Se depois dos 3 anos for apurado que aquela empresa se dedicou a essa atividade imobiliária mais de 50%, então será feita a cobrança do ITBI retroativamente. Se for apurado que apenas abaixo de 50% foi destinado à atividade imobiliária, vai ser deferido em caráter definitivo essa imunidade e não vai ser cobrado o ITBI sobre aquela transmissão. Ok? Então, isso é... Até porque, professor, existe justamente empresas que o ramo de atividade é único e exclusivamente compra e venda de aluguéis de imóveis próprios. Isso. Inclusive, Perfeito. até já abri 2 empresas dessa e sou contadora. É o ramo exclusivo da empresa, compra e venda de imóveis próprios. Inclusive, antes, elas eram só de aluguéis. Mas depois eu até acrescentei a compra e venda em relação à questão tributária. Perfeito. Aí eu lhe pergunto, Elialdo, nesse caso dessas empresas, há dúvida de qual seja a atividade preponderante dela? Não, nenhuma. Nenhuma. Então é comum os contribuintes chegarem, não, mas é porque a atividade preponderante ainda tem que ser verificada nos próximos 3 anos. A gente diz, meu querido, a única atividade sua é essa. Tem dúvida de qual vai ser a sua receita bruta? Pois é, até porque o ramo de atividade é a compra, venda e aluguéis de imóveis próprios, né? Porque ela foi constituída com essa finalidade, né? É porque o imóvel é próprio, não é de terceiro, sim, mas o ramo da atividade é a compra, venda e a locação de imóveis. Perfeito.
Então, se houver incorporação de algum bem por essa empresa, vai pagar ITBI. Ela não vai ser alcançada por essa unidade. Compreende? Até porque os sócios, a participação do sócio, eles já entram justamente com os imóveis, né? Isso. Normalmente eles constituem com os imóveis, né? Constitui a sociedade e o capital vai ser exatamente os imóveis que foram incorporados aí. Exatamente. Perfeitamente. Ok? Maravilha. Terminamos o ITBI. Vamos ver se a gente consegue, nesses 10 ou 15 minutos aqui, tratar do IPTU. Quero expressar para vocês, está aí um material e um estudo dirigido que eu vou mandar para vocês tirarem as dúvidas. IPTU. Vocês devem ter recebido recentemente os carnês do IPTU que os municípios lançaram agora no começo do ano, né? Eu fiquei até impressionado com uma cena que nós presenciamos aqui em Campina Grande, a quantidade de pessoas em tempos de pandemia, de necessário isolamento social, fazendo fila na frente da prefeitura para tirar o seu carnê do IPTU que não chegou, ou quando chegou, o boleto não estava sendo aceito no banco. Eu fiquei impressionado, a vontade das pessoas de pagar os seus impostos. Era um paralelo. Enquanto tinha umas na frente da Caixa Econômica para receber a ajuda financeira do governo dos R$600, era um outro tanto na frente da prefeitura para pagar o IPTU. Então, vejo como tem pessoas aí, um universo bem substancial, que tem interesse em estar regularmente ali com o seu imposto predial em dia, que a sua propriedade é o seu bem nesse sentido. Qual o fato gerador desse imposto? Dividiu, professor. O marido ficou em uma fila e a esposa foi logo para outra, porque pegou os R$600 e já foi pagar. Eu já pensasse. Teve gente que fez isso mesmo. Eu acredito. Então, veja, qual a hipótese de incidência do IPTU? É imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Predial quando for edificado e territorial quando for apenas um imóvel não edificado. Tá? Está lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição. É um imposto mais importante para todos os municípios, imposto municipal, porque todo município pode cobrar esse imposto. Como eu já falei, nem todo município tem uma base tributável para o imposto sobre serviço, porque não tem uma gama de serviços dentro da sua área territorial que seja viável à tributação pelo ISS. Mas o IPTU em todo município tem propriedade territorial e predial urbana. Tá? Então, é um imposto mais disseminado para os municípios. Quem é o sujeito passivo? O contribuinte do imposto é o proprietário, em nome de quem tiver aquela propriedade, ou o titular do domínio útil, se o sujeito tiver a titularidade do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título. Nesse possuidor, abre-se um parênteses, não é qualquer tipo de posse que vai gerar o direito ou a obrigação de pagar IPTU, porque o inquilino está na posse do imóvel, posse direta, mas ele não está com a posse com animus domini, com a possibilidade de transformar aquela posse em propriedade. A posse que ela é tributável aqui é aquela posse com animus domini, ou seja, que pode ser convertida em propriedade em razão da posse, ok? Então, é o justo possuidor, o titular de direito usufrutuário, de uso, habitação, superficiário, promitente comprador, aquele que está emitindo na posse, o cessionário, aqueles posseiros, comoditários, enfim. Então, são as pessoas que estão, de regra, com posse suscetível à tributação desse imposto. São todos contribuintes do IPTU. Qual o valor venal? Aí vamos para aquela mesma analogia que nós fizemos do ITBI. O valor venal é o valor do metro quadrado do terreno e o valor do metro quadrado da construção. É feita aquela avaliação global, elaborada uma chamada planta genérica de valores, ou planta de valores genéricos, como queiram, na nomenclatura, em que você vai estabelecer um metro quadrado de cada região. Nessa rua, o metro quadrado é X. Essa rua lateral é Y, na rua aqui de trás é Z. Então, dependendo de onde esteja localizado o imóvel, em cada rua da cidade, é estabelecido em cada trecho o valor do metro quadrado nessa planta genérica que os municípios devem manter para avaliação do IPTU, em que ele vai colocar o metro quadrado do terreno e o metro quadrado da área construída, com todas as suas variações. É um cálculo extremamente complexo de ser feito. A legislação estabelece que essa planta tem que ser
revista, revisada a cada 4 anos. Está lá na portaria do Ministério da Cidade, com base nos estatutos da cidade, que é necessária a revisão permanente dessa planta genérica, para reavaliar, para verificar se os imóveis mantiveram aquele patamar, se aumentaram, reduziram. É necessário fazer essa avaliação. Não é feito, também não é fiscalizado. Mas há uma necessidade disso. O Ministério Público tem começado a agir nesse sentido. Alguns tribunais de contas, a exemplo do Tribunal de Contas da Paraíba, tem exigido primeiro que os municípios instituam esse IPTU, que muitos nem instituíram, nem cobram, e passem a cobrar. E depois de cobrado, elabore sua planta genérica e faça regularmente a sua atualização. Isso é o dever do Ministério Público fazer essa fiscalização. O Tribunal de Contas também, afinal de contas, ele pode auditar receita, como a exemplo da Paraíba tem sido feita essa auditoria de receita. Tá? 2 destaques. A Constituição permite 2 formas de progressividade do IPTU, chamada progressividade fiscal, progressividade extrafiscal. Lembre que aquela nomenclatura de tributação fiscal ou extrafiscal, a fiscal está ligada ao interesse de arrecadação. E a extrafiscal é no sentido de um instrumento de intervenção. Então, a Constituição permite, depois da emenda constitucional 29, a progressividade fiscal das alíquotas do IPTU em razão do valor ou utilização do imóvel. Então, dependendo do tipo de utilização do imóvel ou do valor do imóvel, podem ser estabelecidas alíquotas mais altas ou mais baixas. Essa é uma tributação fiscal para poder tributar mais quem tem um potencial capacidade contributiva maior e tributar menos quem tem uma capacidade contributiva reduzida em razão do valor do imóvel. Já a progressividade extrafiscal, ela tem base nessa ordenação das cidades, tá? Então, está lá no artigo 182 da Constituição, no parágrafo 5º, está lá estabelecido no Estatuto das Cidades. Essa progressividade fiscal, ela vai respeitar a capacidade contributiva, um princípio constitucional, e promover essa justiça fiscal, ok? A progressividade fiscal, eu vou voltar já com a extrafiscal, tem aqui, por exemplo, um modelo. Se imóvel for não edificado, tem uma variação de alíquotas. Para os imóveis edificados, já tem uma outra variação de percentual de acordo com a faixa do valor do imóvel. Então, vai ter uma gradação, por exemplo, aqui começa na faixa 1 com 0,5% e chega até 1%. Para os imóveis de uso residencial, veja que já faz uma diferenciação se é uso residencial ou se são imóveis de uso comercial, também vai ter uma variação. Tá? Então, os municípios podem, assim, estabelecer, de acordo com o valor venal, utilização, localização. Na progressividade fiscal, o que é que diz? Em razão da função social da propriedade. Então, para os imóveis subutilizados, ou seja, aqueles que estão servindo apenas para especulação imobiliária, não está sendo cumprida a função social da propriedade, para forçar que o sujeito cumpra a função social da propriedade, é possível utilizar a ferramenta do IPTU progressivo. Ou seja, olha, sujeito, você tem um imóvel aí que você não está fazendo cumprir a função social dessa propriedade, que a função social da propriedade é a função de habitação, de uso, de exploração da propriedade, não apenas para servir de instrumento de especulação imobiliária. Então, o artigo 185 autoriza aos municípios, primeiro, notificar o sujeito, artigo 182, vamos lá. Olha o que o artigo 182, lá da Constituição, vai nos dizer. Diz assim. Perdão, está no Código. Artigo 182, parágrafo 5º. Parágrafo 4º primeiro, perdão. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, então há necessidade de um plano diretor para estabelecer isso, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário de imóvel do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de. Então, é uma forma de forçar o sujeito a
fazer cumprir a função social dessa propriedade, sob pena de 1. Parcelamento ou edificação compulsória. Então, o sujeito pode ser notificado para fazer o parcelamento, ou seja, lotear aquele imóvel e colocar à venda ou à construção, ou fazer a edificação compulsória. Se ele não cumprir, vai para o inciso 2. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Então, se o sujeito não cumprir o parcelamento compulsório ou a edificação compulsória, o uso, pode ser imposto uma progressividade no tempo. A cada ano, o IPTU vai aumentar para ele até que ele faça cumprir a função social da propriedade. Tá? Então, a imposição. Existe um teto também para não ser ter efeito confiscatório, que, se eu não me engano, é 7%. Então, a alíquota pode ser no máximo 7%, para não ter efeito de confisco. E aí, até que ele faça a edificação. Então, pode ser imposto isso. E, se não for cumprido, depois de imposta por 5 anos essa progressividade no tempo, o sujeito está sujeito à desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Tá? Então, é uma ferramenta de ordenamento do solo urbano e um ordenamento urbanístico que os municípios têm à disposição com essa autorização constitucional. Então, tem alguns requisitos que eu destaco aqui. O Estatuto das Cidades regulamentou isso, essa modalidade dessas etapas, dessa edificação. Eu vou passar rapidamente, já que nosso tempo urge aqui, já estamos chegando ao final do nosso tempo. E destacando aqui essa progressividade no tempo, né? Mediante majoração de alíquota pelo prazo de 5 anos, o valor da alíquota a ser aplicada a cada ano será fixado em lei específica, então tem que haver uma lei específica assim estabelecendo. Não excederá 2 vezes o valor referência do ano anterior, então você não pode mais que duplicar a tributação do ano anterior, tem que ser no máximo duplicando a cada ano. Deve ser respeitada a alíquota máxima aqui de 15%. Tá? Então, a alíquota máxima é 15%. No município de Campina Grande, que a alíquota máxima é de 7%, mas pode chegar até 15% de acordo com o Estatuto das Cidades. O município manterá a cobrança pela alíquota máxima até que cumpra, depois dos 5 anos iniciais. Tá? Então, não pode ser concedida isenção, anistia, nada relativamente a essa tributação progressiva, que é uma proibição, uma vedação com relação a isso. Então, é uma penalidade que não pode ser abonada, ok? Aí, só destaque do artigo 7º do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, que regulamentou essa hipótese de tributação do IPTU progressivo no tempo. O artigo 8º, que fala que como o município poderá proceder a essa desapropriação. E aí, apenas um destaque para a gente finalizar, a questão da manutenção do cadastro imobiliário. Né? É importante que os municípios mantenham esse cadastro imobiliário ativo, atualizado, com quem foi a transmissão da propriedade, com as transmissões que são feitas no ITBI sejam atualizadas na base do IPTU, para ser cobrado o IPTU em nome do titular desse imóvel, e também quando as transmissões forem feitas pelo Estado, é importante que seja comunicado para o município, se for uma transmissão causa-morte ou doação, para que o município também atualize a base para fins de IPTU, ok? E aí existe a obrigatoriedade para os tabeliães comunicarem essas modificações para poder manter essa atualização cadastral, e alguns destaques para essa questão desse imposto, com relação à isenção. Alguns municípios estabelecem a isenção do IPTU para servidor público, para viúva, para ex-combatentes da Segunda Guerra, enfim, tem um monte de isenção nesse sentido. O STF já manifestou o entendimento que são inconstitucionais essas isenções. Então, no caso do servidor público, ele trata até como isenção odiosa, porque não respeita o princípio da isonomia. Então, com base nisso, o município tem deixado de aplicar essa isenção de impostos. E, assim, nós finalizamos nosso conteúdo de discussão, agradecendo a atenção de vocês e nos colocando à disposição para tirar eventuais dúvidas que vocês tiverem. Acompanhe a gente lá pelo nosso Instagram, que sempre faço umas postagens sobre esse assunto.
tá? Instagram, Prof. Gilbervan Caldas, também no YouTube nós temos realizado alguns vídeos lá, vocês podem acompanhar com material que for de interesse, e eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tenha ficado claro o conteúdo que foi aqui expressado, e estou à disposição aqui para tirar eventuais dúvidas. Gustavo, tudo bem? Fala, Gustavo.